Abra comigo a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Sabem, podem encontrar aí 1 Samuel 10, 6 e todo o texto também que eu mencionar, à medida que os irmãos conseguirem, eles vão projetar aqui também. Sabe, irmãos, o povo de Israel, certa vez, pediu um rei a Deus. Eles disseram: Deus, nós queremos ter um rei. Porque as outras nações têm um rei, nós queremos ter um rei, nós queremos ter um rei. E, já que o povo pediu um rei, Deus falou: vocês querem um rei, então vamos escolher um rei. E a pessoa que foi escolhida era um homem que se chamava Saul. Diga assim comigo, Saul. Só que Saul, apesar de ser um homem de boa aparência, exteriormente, ele era bem aparentado exteriormente. Mas Saul era muito tímido, muito reservado e pouco corajoso. A verdade é esta. Mas a Bíblia diz que quando Deus falou para o profeta Samuel ungir aquele homem, Saul, acontece essa maravilha aqui, ó. Depois que Saul foi ungido, a Bíblia diz o seguinte: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Ou seja, o que foi profetizado sobre Saul é o seguinte: independente do seu perfil, independente da sua personalidade, do seu temperamento, Saul, você foi escolhido para uma função muito importante em Israel. Então você precisa dessa unção de Deus. Ele foi ungido e agora foi dito a Saul que ele iria se encontrar com alguns homens que estariam a profetizar. E foi dito a Saul o seguinte: você vai se encontrar com eles e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. Enquanto tu profetizas com os outros profetas, tu serás transformado num outro homem. Interessante o que Deus está dizendo aqui, ó. Se tu te moveres no mundo espiritual, tu te tornarás no outro homem. Diz isso a pessoa que está ao teu lado. Quando tu te moves no espiritual de Deus, nas coisas espirituais de Deus, tu és transformado numa nova pessoa, numa outra pessoa. Há uma graça especial de Deus liberada sobre a tua vida. E é interessante que Saul, a partir daí, com certeza, Saul tornou-se um homem mais corajoso, mais intrépido. E não foi da noite para o dia todas as mudanças na vida de Saul, porque logo a seguir nós vemos que ele teve um outro episódio de timidez. Mas depois Saul foi rompendo com isso, porque o Espírito de Deus agia na vida dele e ele foi ganhando coragem. Sabe, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus, nós perdemos a timidez, nós perdemos a insegurança, nós ganhamos coragem e confiança. Diga assim: coragem e confiança vem do Espírito Santo. Sabe, irmãos, o poder do Espírito Santo tem esse poder de mudar a nossa maneira de ser e de estar. Eu lembro uma vez um irmão da nossa igreja, muito reservado, muito tímido, e alguns aqui o conhecem. Ele está hoje em outra MCI, não em Sintra, mas ele estava no início, alguns anos atrás, antes de nós abrirmos outras igrejas, plantarmos outras igrejas. Esse irmão estava no nosso meio. E era muito engraçado, ele não conseguia nem cumprimentar as pessoas de tanta timidez. Quando alguém via cumprimentar, ele fazia assim. Ele não conseguia olhar de frente para a pessoa, olhar para os olhos, e ele não conseguia dar um abraço como deve ser. Quando nós íamos abraçá-lo, ele fazia assim, ó. Ele ficava de lado, ele não conseguia. E interessante que eu vendo aquele rapaz assim, aí ele, no impacto, na experiência com Deus, numa conferência na igreja, ele ficou cheio de Deus e pediram para ele dar um testemunho. Só que quando ele subiu para dar um testemunho, toda a gente estava à espera que ele desse testemunho assim: irmão Jesus, porque ele era muito tímido e reservado, mas quando ele sobe, irmãos, ele parecia um pregador daqueles mesmo, ultra super pentecostal. Conhece hiper pentecostal? E ele falou assim, todo mundo assim. Aí ele entregou o microfone, desceu, depois quando todo mundo ia cumprimentar, ele... Era muito engraçado. Mas sabe que há algumas pessoas assim, que são bastante reservadas, tímidas, mas quando você fala para elas, fala no impacto, fala no grupo de vida, ou dá um testemunho, parece que elas viram um leão. Leão dos bons que eu estou falando, né? Um leão assim, forte. Sabe, irmãos, é interessante quando o Espírito Santo age na vida de uma pessoa. Aí você pode me perguntar, pastor, mas e
o final da vida de Saul não foi muito bom. Isso é uma lição para nós. Porque mesmo você recebendo a unção do Espírito Santo, o que vai determinar a sua caminhada com Deus é a obediência. Saul saiu do caminho da obediência e perdeu o melhor de Deus para a sua vida. Infelizmente, um homem que um dia foi ungido, um homem que um dia profetizou, um homem que a sua vida foi transformada por Deus, porque ele optou por desobedecer a Deus, ele perdeu o melhor de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você pode ter muitas experiências espirituais, mas é a obediência que te mantém no caminho. O que fez com que Saul perdesse o caminho foi a desobediência. Sabe, irmãos, mas isso não anula a obra do Espírito Santo. Alguém pode dizer assim, pastor, você usou Saul, que normalmente nas pregações, Saul é sempre usado de maneira negativa nas pregações. Eu estou usando aqui Saul positivamente, porque o que aconteceu com Saul depois, não anula que o Espírito Santo mudou em outro homem. Sabem, eu já recebi profecia de uma pessoa, e eu recebi aquela profecia como sendo de Deus na minha vida. E um tempo depois aquela pessoa caiu em pecado, e aquela pessoa se rebelou, fez coisas terríveis. E a questão que eu fiquei com ela foi, eu continuo com a profecia que eu recebi daquela pessoa, ou porque essa pessoa seguiu um mau caminho agora, eu vou rejeitar a profecia que ela me deu algum tempo atrás. Irmãos, não é fácil lidar com isso. Você lembrar que alguém falou, foi usado por Deus para falar contigo, e você olhar para a pessoa hoje, a vida dela hoje não tem nada a ver a vida dela. E você manter aquela palavra e falar aquela palavra é de Deus. E eu gostaria de motivá-los a fazer o mesmo que eu fiz. Porque é o seguinte, o que alguém foi usado por Deus numa altura, e ele abençoou a sua vida, ou ele profetizou sobre a sua vida, ou ele deu uma direção de Deus na sua vida, ou ele fez algo de Deus, foi usado por Deus na sua vida. Se hoje aquela pessoa não está bem nos caminhos de Deus, se ela optou pela desobediência, a vida dela hoje, a decisão dela hoje, não anula o que Deus fez através dela no passado. Quem pode dizer amém? Sabe, nós não podemos nos fechar para o que alguém fez em Deus, só porque depois, posteriormente, ela seguiu outro caminho. Veja bem, no início, Saul foi usado por Deus. No início, Saul profetizou. No início, irmão, Saul transformou-se, Deus, o Espírito Santo dentro dele o transformou num outro homem. Sabe, mas isso também deve produzir em nós temor de Deus. Porque se hoje eu sou usado por Deus, não quer dizer que amanhã eu serei. Se eu fui usado por Deus no passado, isso não é garantia que eu vou ser usado no futuro. Porque não é só a questão do poder do Espírito Santo que importa aqui. Chega um momento na sua vida que você tem que optar por coisas. Você tem que tomar decisões na sua vida. E são essas escolhas, são essas decisões que vão determinar se a unção de Deus vai continuar a operar através de ti. São as tuas escolhas, as tuas decisões. Sabem, você rejeitar o pecado, você rejeitar todo sentimento que não é de Deus, você rejeitar como, por exemplo, Saul, ele não rejeitou aquilo, ele se colocou numa posição de desobediência deliberada a Deus. O profeta Samuel tinha dito para ele, não faça isso, e ele fez o contrário. Sabe, irmãos, como que alguém que se move no espiritual, tem experiência no espiritual, perde o favor de Deus? Como? Simplesmente por desobedecer. Tenhamos temor do Senhor, amém? Mas é interessante que depois que Saul saiu do caminho, Deus escolheu um outro homem para ser rei em Israel. Qual era o nome dele? Davi. E da mesma maneira, interessante, Samuel vem e coloca o óleo, derrama o óleo na cabeça de Davi. E a Bíblia diz que, eu vou ler aqui, não preciso, os irmãos só me ouçam, por favor. Olha o que o texto diz. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, é interessante que a Bíblia diz, e daquele dia em diante, daquele dia, qual dia? O dia que o óleo caiu sobre a cabeça de Davi. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Irmãos, a Bíblia faz uma diferenciação. Quando o Espírito Santo opera na vida de uma pessoa, a partir do dia que ele opera na vida da pessoa, aquela pessoa é outra. Eu posso dar o meu testemunho pessoal. Sabe, irmãos,
quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo, e posso dizer que nós temos a primeira, que é a mais impactante, mas depois temos outras e outras. Mas no início, quando eu comecei a ter experiência com Deus, eu entendi que eu precisava do Espírito Santo na minha vida. Havia coisas em mim que só o Espírito Santo poderia suprir. Havia necessidades em mim que só seriam supridas pelo agir do Espírito Santo. E havia coisas que Deus tinha me mandado fazer, que eu só poderia fazer mediante o poder do Espírito Santo. Interessante que Samuel agora, quando derrama o azeite e unge Davi, Davi agora tem um novo nível de capacitação. Tanto é que, pouco depois, Davi está ali em Israel e aparece um gigante. Qual é o nome do gigante, irmãos? Aparece Golias. E Davi, a maneira que ele olhou para o Golias, para o gigante, foi bem diferente da maneira que o exército, todos os soldados de Israel olharam para o gigante. O gigante era o mesmo, mas a perspectiva era outra. Os soldados, os capitães do exército de Israel olhavam para o Golias como um gigante invencível. Mas Davi, simplesmente por ter recebido o azeite caiu sobre a sua cabeça, havia unção do Espírito Santo. Ele olha para aquele gigante sem medo, ele olha para aquele gigante com um olhar de coragem, de fé, e diz assim: eu vou lá matar aquele homem. Mas quando ele apresenta-se diante de Golias, você vê que Davi não era um rapazinho mimado, arrogante, soberbo, que acreditava que por ele mesmo ele poderia derrotar o gigante. Ele sabia que ele iria vencer o gigante no poder do Espírito Santo. E então ele olha para o inimigo e fala assim: eu vou contra ti, não no meu nome, no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, quando o Espírito Santo opera na vida de uma pessoa, ela entende que não é por ela mesma, pelas suas forças, pelas suas qualificações pessoais, mas agora ela trava as batalhas na capacitação sobrenatural que vem dos céus sobre a sua vida. E o óleo, o azeite caindo sobre Davi representava isso, a unção dos céus caindo sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e fazendo dele um homem novo, um homem corajoso, um homem intrépido. A Bíblia diz que, olha, depois que ele foi ungido, ele derrotou o leão, ele derrotou o urso, e por fim derrotou Golias. O inimigo caiu. Sabe, como que você vai olhar para os seus gigantes? Sabe, pessoas que não têm comunhão com Deus, pessoas que não dependem do Espírito Santo, pessoas que não reconhecem a ação do Espírito Santo nas suas vidas, todos os gigantes são imbatíveis para essas pessoas. Tudo que aparece nas suas vidas é imbatível, tudo que aparece à frente dessas pessoas é desanimador, desalentador. Mas aquelas pessoas que reconhecem a ação do Espírito Santo, elas têm uma perspectiva diferente, a maneira que elas olham para os desafios da vida, para as dificuldades da vida, para os gigantes da vida, ela os vê de uma maneira diferente, assim como Davi viu o gigante. E eu queria estimulá-lo nessa manhã: olha para os gigantes não com o olhar que todas as pessoas normalmente olham, mesmo olhar que as outras pessoas têm. Olha com um olhar diferente. Quando você olhar para os desafios da sua vida, volte-se para o seu interior. Fala: Espírito de Deus, eu não quero ver esse desafio com meus olhos humanos apenas. Porque não tem como nós fugirmos de ver os desafios com os olhos humanos, porque a primeira visão que nós temos é humana. Mas depois que você tem o primeiro embate humano, a primeira visão natural, você precisa fechar os seus olhos humanos e falar: Espírito de Deus, como que tu queres que eu veja este problema? Com quais olhos, com qual olhar, com qual perspectiva tu queres, ó Deus, que eu enfrente essa situação na minha vida? E isto fará toda a diferença. Quem pode dizer amém? Amém, irmãos? Então, se no próprio Velho Testamento o Espírito de Deus vinha e agia de uma maneira tremenda na vida dos homens, quanto mais no Novo Testamento. E agora chega Jesus no Novo Testamento. Chega Jesus 100% homem, sendo filho de Deus. Era 100% homem, 100% Deus, mas 100% homem. E Jesus, para começar o seu ministério na terra, não poderia começá-lo na sua própria força também. O próprio Jesus, sendo filho de Deus, precisava do Espírito Santo. Aí Jesus, no batismo das águas, com 30 anos de idade, Jesus entra no Rio Jordão, e no momento que ele é batizado nas águas, ele se levanta, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, numa forma semelhante a uma pomba. E o Espírito de Deus veio sobre Jesus. Veja, irmãos, veja bem, Jesus não começou o ministério antes de receber o Espírito Santo. Jesus, ele começou o ministério quando recebeu o Espírito Santo.
A Bíblia não está aqui, não faz relatos de obras que Jesus realizou antes do batismo nas águas. A Bíblia só tem um relato que mostra que Jesus era muito inteligente no conhecimento das Escrituras, mas não mostra esse poder sobrenatural agindo. Aqui fala que quando no batismo nas águas ele recebe o Espírito Santo. E quando ele recebe o Espírito Santo, a Bíblia diz o seguinte: então Jesus, cheio do Espírito Santo, olha, logo depois do batismo, olha o testemunho que a Bíblia dá sobre Jesus. Jesus, diga assim comigo, cheio do Espírito Santo, saiu do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Olha que coisa maravilhosa. Fazia parte do plano Jesus ser tentado por Satanás. E a tentação seria uma tentação dura. Na verdade, seria uma tentação em 3 momentos. 3 momentos duros de tentação viriam sobre Jesus. Mas Deus não enviou Jesus para o deserto e não permitiu que ele fosse tentado antes que ele recebesse o quê? O Espírito Santo. E eu quero dizer para você, quero dizer para todos nós nesta manhã, muitas tentações que você não está a vencer na sua vida, é porque você está a lutar sozinho. Você está a se posicionar sozinho na tentação. O próprio Jesus, que não havia nele pecado, o próprio Jesus não venceu a tentação sem a ajuda do Espírito Santo. Foi só quando ele recebeu o Espírito Santo que ele foi ao deserto orar e jejuar, e no final desse tempo de oração e jejum ele foi tentado. E a Bíblia diz que Jesus venceu os 3 momentos de tentação que vieram através de Satanás. Ele venceu no poder do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você vai vencer as tentações no poder do Espírito Santo. Não na sua própria força, mas no poder do Espírito Santo. Com o Espírito Santo nós temos uma maneira diferente de lidar com as tentações. Toda a gente aqui já enfrentou alguma tentação com e sem o Espírito Santo. Qual que você prefere? Passar por uma tentação sem a força do Espírito Santo não é fácil obter a vitória. Mas com o poder do Espírito Santo, tudo é possível. Toda vitória é possível. Quem pode dizer amém? Olha, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, até para a vida fazer sentido, nós procurávamos sentido em alguma coisa externa, exterior. Cada pessoa aqui tem a sua experiência, a sua própria experiência, e cada uma aqui é diferente do outro, então eu sou livre para falar aqui à vontade. Nem toda a gente teve toda a experiência que eu vou mencionar aqui. Mas muitas pessoas, antes de terem a Cristo, quando elas se sentiam para baixo, o que elas faziam? Eu preciso beber. Tem que beber umas 4 Coca-Cola. É isso, Coca-Cola? Era? Quando a pessoa estava batida, quando ela falava, preciso beber alguma coisa, o que era esse beber alguma coisa? É só um copinho, aí começa, é só um copinho. E qual a ideia da pessoa? Que a bebida vai me distrair, a bebida vai me tirar da minha realidade, vai me dar um tempo para eu me ajustar aqui na minha alma. Sabe que tem muita gente que para ajustar a sua alma no lugar certo, precisa desse ingrediente chamado bebida alcoólica. E se embebedam. Outros se refugiavam no momento de tensão, de pressão, no tabaco. Sabe, há muitas pessoas que discutem com a esposa grita com ele grita com a esposa, e ele vira para um lado, a esposa vira para o outro, o que ambos vão fazer? Dá um cigarro. E vão para a varanda da casa. Muita gente sem Jesus precisava desses subterfúgios. Bebida, fumo. Outros precisavam de algo um pouquinho mais intenso. Uma drogazinha, uma Maria, parceira da Joana. E a Maria, parceira da Joana, fala assim, não, isso não faz mal não, gente, faz mal não. Aí alguns já começam
a fazer os upgrades para as outras experiências, né? Aí o que está aquela pessoa lá? Aí só falta colocar a música do Pink Floyd, né? Aí quando a pessoa vem na igreja, alguém fala assim, irmãos, eu vi um anjo. Eu falo assim, eu vejo todos os sábados à noite. Eu vejo umas figuras assim, umas coisas aparecem. E parece que o meu quarto se movimenta. Isso é física quântica. As paredes mexem. O telhado voa. Física quântica aparece na hora. Sabe, irmãos? Algumas pessoas precisavam de algo ainda mais intenso. Precisavam de noites de prostituição ou coisas parecidas. E é interessante que a fragilidade humana, da alma humana, ela pede esse tipo de coisas para suprir. Sabe que há pessoas que não conseguem, há momentos que elas estão tão abatidas que elas não conseguem ficar sozinhas, elas têm que estar com alguém. E muitas vezes o preço para um jovem estar com alguém, com a turma, o preço é muito alto, porque eles têm que fazer coisas que eles não queriam fazer. Sabe, não é fácil ser adolescente, ser jovem, toda a gente aqui já foi. Alguns ainda são. Mas muitos jovens e adolescentes que não estão na igreja, ao se sentirem sozinhos, eles se sujeitam a fazer parte de alguma turma, porque eles precisam estar ao lado de alguém. Mas essa turma vai exigir algum compromisso deles com alguma coisa. Ou com droga, ou com bebida, ou com outros comportamentos. Mas ele pensa assim, eu prefiro fazer essas coisas a ficar sozinho. A dor da solidão é muito grande, mas no final aquela pessoa vai descobrir que ela está no meio de tanta gente, mas ela continua sozinha, porque... Mas é a turma dela, e ela fala assim, mas é a minha turma. Sabe, irmãos, mas quando uma pessoa recebe Jesus no coração e recebe o poder do Espírito Santo, não há solidão que não seja suprida pela presença do Espírito Santo. Não há necessidade, não há vazio da alma que não seja suprido pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu quando tive a minha primeira experiência com Deus e recebi o poder do Espírito Santo, havia em mim, na minha alma, um vazio enorme. E aquele vazio começou a ser preenchido. Eu já não precisava de me refugiar em outras coisas para me sentir bem comigo mesmo. Sabe, irmãos, a experiência com o Espírito Santo muda a história de vida de qualquer pessoa. Sabe, a experiência com o Espírito Santo vai libertá-lo dos vícios, de droga, alcoolismo, bebedeiras e outros tipos de coisa. Porque é o seguinte, quando você está cheio do Espírito Santo, você se torna uma nova pessoa. Quem pode dizer que já teve esse tipo de experiência aqui? Só que com o passar dos anos, alguns cristãos perdem o caminho. Então eles deixam de ter comunhão com Deus, deixam de ter comunhão com o Espírito Santo. E depois começam a voltar às práticas do passado. Então, quando eles estão debaixo de pressão, você sabe que a maioria dos pecados que as pessoas cometem, elas cometem debaixo de... Como se fosse uma... Qual é a palavra? Um escape. Como se fosse um escape. Se você observar bem, a maioria dos pecados que você comete, e olha que eu estou falando aqui para toda gente, porque eu acho que a Bíblia deixa claro que toda gente peca, sim ou não? Ou de uma maneira ou de outra. Toda vez que alguém peca, se você observar todas as vezes que você peca, se não for todas, pelo menos a maioria delas, você pecou no momento de pressão. Pressão sobre, eu tenho uma dívida para pagar. Aí fala assim, tenho uma dívida para pagar. Aí pega um bolo brigadeiro desse tamanho e come tudo. Agora tem mais uma dívida. Tem mais uma dívida comigo mesmo. Você sabe que quando a pessoa está debaixo de pressão, ela come mais do que deve. Ela dorme mais do que deve. Ela ri mais do que deve. Ou ela chora mais do que deve. Uma pessoa que está perturbada emocionalmente, ela sai dos parâmetros que nós consideramos normal. É uma tristeza excessiva ou é uma alegria incompreendida? Olha, eu já tratei de pessoas, já aconselhei pessoas que disseram assim, eu não queria ter cometido aquele pecado. Mas eu estava debaixo de uma pressão do trabalho, estava debaixo de uma pressão de uma situação tal, ainda recebi um diagnóstico que eu não estava bem,
Aí eu fui e fiz tal coisa. Estou arrependido. A maioria das pessoas revelam pecados e cometem pecados em momentos de pressão. E a maneira dela exteriorizar, o escape para aquela pressão é cometer algum pecado. Alguns entram em vícios games mesmo. Outros vão para casinos e vícios dos jogos. Outros compram mais um jogo de PlayStation. O quinto, o 20º. Outros, que fazem? Vão às compras e gastam até o que não tem. Qual é a única cura para tudo isso? Para você não comprar, não entrar no vício das compras e comprar mais do que precisa. Qual é a cura para você não beber mais do que precisa beber? Qual é a cura para você não dormir mais do que precisa dormir? Qual é a cura para você não comer mais do que precisa comer? A cura é uma alma equilibrada. Uma alma saudável, uma alma equilibrada não precisa de comer mais do que precisa. Não tem que comer mais do que precisa, não tem que dormir mais do que precisa. Não tem que ficar mais acordado com insônia do que precisa. Não tem que beber mais do que precisa. Não tem que brigar mais do que precisa. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Você já viu a riqueza que é o Espírito Santo na sua vida? Que mudanças que ele faz na vida de uma pessoa? Irmãos, eu vou dizer-vos o seguinte. A única coisa que pode colocar minha alma no lugar certo e equilibrar e harmonizar minha alma comigo mesmo é quando eu estou em comunhão com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Quando eu falo cheio do Espírito Santo, irmãos, não é aquele momento pentecostal no culto. Quando eu falo cheio do Espírito Santo, é ler a palavra e permitir que o poder e a presença do Espírito Santo encha a sua alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quem pode dizer amém? Mas é interessante que a Bíblia diz outra coisa. Lucas 4,14. Projeta aí, por favor. Lucas 4,14. Jesus, então, recebeu o Espírito Santo. Jesus foi ao deserto e venceu a tentação pelo Espírito Santo. E agora, depois que Jesus vence a tentação no deserto, Jesus tem que voltar para a sua terra. Jesus tem que voltar para Galileia. Ouça, irmãos, depois da tentação no deserto, Jesus tem que voltar para a sua própria terra, Galileia, e enfrentar tudo lá. Que lá seria realizado grande parte do seu ministério. E a Bíblia diz então pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia. Como que Jesus voltou para a Galileia? Ele saiu da Galileia para ir até o Rio Jordão, ser batizado por João Batista. Jesus morava nos arredores do mar da Galileia. Ele foi lá embaixo, o Rio Jordão, foi batizado, e a Bíblia diz que ele foi tentado lá embaixo, mas agora ele regressa à Galileia com a virtude do Espírito Santo. A minha Bíblia diz assim, na minha versão diz assim, então Jesus, no poder do Espírito Santo, diga comigo, no poder do Espírito Santo. E eu queria dizer o seguinte, você tem ido ao seu grupo de vida, no poder do Espírito Santo. Você tem ido para a sua escola, para a sua faculdade, no poder do Espírito Santo. Você tem ido para a sua casa no final de um dia de trabalho cansativo, você tem ido no poder do Espírito Santo? Olha, no meio do transporte, caminho de casa, ou a conduzir o seu carro, fala, Espírito Santo, eu quero chegar na minha casa hoje à noite, e eu não quero trazer o peso do meu trabalho, dessas coisas para minha família. Minha família já tem tanta coisa, minha esposa, meus filhos. Fala, Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo, eu quero chegar e mudar o ambiente da minha família com algo bom, com algo de Deus. Você sabia que com o poder de Deus, você vai chegar no final do dia na sua casa, um outro homem, outra mulher? No poder do Espírito Santo. Quem diz amém? Amém. Irmãos, e na Galileia e em todo Israel onde Jesus passou, no poder do Espírito Santo, vamos ver algumas coisas que Jesus fez. Jesus curou os doentes. Jesus libertou os cativos. Jesus restaurou a vista aos cegos. Jesus ressuscitou os mortos. O que mais que Jesus fez? Jesus trouxe uma palavra de esperança àqueles que estavam perdidos. Tudo isso, a Bíblia diz que Jesus desenvolveu o seu ministério no poder do Espírito. E quando está no final do ministério de Jesus, o que ele diz? Aos discípulos dele, aos seus discípulos, o que ele diz? Eu vou voltar para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo. Para quem? Para nós, para os discípulos. Atos 1:8, projeta aí por favor, quem quiser pode abrir na sua Bíblia, alguns já têm esse texto memorizado. Atos 1:8,
Jesus diz assim aos discípulos, depois da sua ressurreição, Jesus morreu, venceu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, e uma das suas últimas palavras, naqueles momentos ali que ele apareceu aos discípulos, ele disse isso aqui, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Olha, irmão, Jesus não queria que ninguém fosse testemunha dele, sem o Espírito Santo. Isso aqui é importante, presta atenção. Veja bem, Jesus poderia ter ressuscitado e falado, poderia ter dito aos discípulos, podem testemunhar sobre mim, que os discípulos tinham muita informação na mente para testemunhar. Eles tinham presenciado muitas coisas e poderiam falar sobre elas. Mas Jesus queria que o testemunho fosse dado no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus queria que os discípulos tivessem a experiência que ele teve, 3 anos e meio, de desenvolver o ministério no poder do Espírito Santo. Então Jesus queria o seguinte, vocês para serem minhas testemunhas, vocês têm que ter experimentado o que eu experimentei, o Espírito Santo. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Então você, mas nós podemos testemunhar, a gente já tem tanta informação, a gente já sabe tanta coisa, podemos ser testemunhas. Jesus disse, não, esperem, até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas. Que tipo de testemunha que Jesus quer então nos dias de hoje? É uma testemunha com poder. Sabe qual é o problema da igreja muitas vezes na Europa? A Europa é um lugar em que o Evangelho tornou-se uma informação escrita num livro antigo. Uma informação escrita num livro antigo que as pessoas falam sobre ela de vez em quando. Sabe, a Europa precisa do poder do Espírito Santo. A Europa precisa do poder de Deus. E esse poder, por isso que Jesus disse, vocês não saiam para testemunhar antes de receber o Espírito Santo, porque vocês receberão virtude, vocês receberão poder para testemunhar. Se o próprio Jesus não foi ser tentado sem o Espírito Santo, se o próprio Jesus não desenvolveu o ministério sem o Espírito Santo, quem somos nós para queremos desenvolver um ministério sem o Espírito Santo? Fala para a pessoa que está ao seu lado, sem o Espírito Santo não dá. Sabe, irmão, sem o Espírito Santo não dá para liderar grupo de vida. Sem o Espírito Santo não dá para liderar um ministério. Sem o Espírito Santo não dá para desenvolver nada. As coisas espirituais, elas são realizadas espiritualmente por meio do agir do Espírito Santo. E pode dizer amém? E isso se cumpriu, Atos 2,4, pode projetar também, Atos 2,4, isso se cumpriu. E a Bíblia diz que os discípulos esperaram 10 dias. E ao cabo de 10 dias, de espera ansiosa pelo Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Diga-se comigo, todos. Quantos foram? E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, sem o Espírito Santo não dá nem para fazer o fundamento da fé com alguém. Olha, você pode fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo. Qualquer uma. Mas não vai ficar bem feito. Você pode fazer o fundamento da fé, você pode falar no impacto, você pode liderar um grupo de vida. Você pode tentar fazer sem o Espírito Santo. Mas não haverá fruto consistente. Porque o fruto consistente, ele é ganha-se no mundo espiritual e não no natural. Por isso Jesus só começou o ministério quando recebeu o Espírito Santo. E Jesus nunca deixou de depender do Espírito Santo. Sabe, e você pode pensar assim, pastor, mas isso foi para Jesus. Isso foi para os apóstolos, isso foi para os primeiros discípulos. Não foi só. E agora vamos ler outros textos. Atos 10, 44. Projeta aí, por favor. Mas também quem conseguir abrir rapidamente aí, ligar a sua Bíblia, o seu tablet. Atos 10, 44, mostra que esse cuidado com o Espírito Santo não era apenas o cuidado que Jesus teve para com os discípulos, mas é um cuidado que os discípulos continuaram a ter com os discípulos dos discípulos. Diga assim comigo, discípulo dos discípulos dos discípulos. Nós estamos a falar aqui de 3 gerações já. Veja bem, Jesus, cheio do Espírito Santo. Jesus fala para os discípulos, vocês só podem operar no Espírito Santo. E depois os discípulos falam para os discípulos deles, vocês também só podem operar pelo Espírito Santo. Então aqui em Atos 10, 44, e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Verso 45.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramara também sobre os gentios. Olha, uma nova fase agora do agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo começou na pessoa de Jesus. Presta atenção aqui. O agir do Espírito Santo começou na pessoa de Jesus. Depois ele se estendeu para os 12 e para os outros discípulos, os 120. Mas olha aqui, agora o Espírito Santo está a se estender para os judeus. Mas aqui agora com Pedro, o Espírito Santo se estendeu para os gentios, para aqueles que não eram de Israel, não eram judeus. Todo aquele que não era judeu era chamado gentil, um não judeu. Um gentil é um não judeu. Ou seja, que inclui todas as outras nações, todos os outros povos. E os próprios judeus da circuncisão ficaram maravilhados, porque o dom do Espírito Santo não era restrito para Israel, para os judeus. O dom do Espírito Santo era para o mundo. É para todas as nações. Por isso nós somos a missão cristã. Para todas as nações, o Espírito Santo é para todos. Olha, ninguém pode viver sem o Espírito Santo. Ninguém pode agir, ministrar sem o Espírito Santo. Ninguém pode viver, aconselhar sem o Espírito Santo. Irmãos, até para você ser um bom marido, você precisa do Espírito Santo. Que marido que precisa do Espírito Santo para ser um bom marido? Olha, aqui o Gonzalito estão... Para ser uma boa esposa, precisa do Espírito Santo, sim ou não? Para ser um bom pai, uma boa mãe. E para ser um bom filho. Irmãos, eu me converti ainda muito novo. Para eu ser um bom filho, já adolescente é obra. E eu me converti na adolescência. E na adolescência, irmãos, eu primeiro da minha família, tenho um compromisso assim com Jesus. E eu, pelo Espírito Santo, eu tentei ao máximo, no poder do Espírito Santo, ser o melhor filho que eu poderia ser, enquanto eu ainda estava a morar na casa dos meus pais. Vocês, jovenzinhos, tentem ser o melhor filho que vocês podem no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo, vocês podem aguentar um pai incompreensível. Pode ou não pode? Alguns aqui têm pais que não são cristãos. Alguns pais cristãos também não são muito compreensíveis. Acaba que... Mas você pode ser um bom filho. Você pode ser um bom empresário, no poder do Espírito Santo. Você pode ser um bom patrão, um bom colega de trabalho, sim ou não? Você pode ser um bom estudante no poder do Espírito Santo, sim ou não? Sabe, irmãos, se você soubesse do poder do Espírito Santo disponível para a sua vida, você seria um outro homem. Você seria uma outra mulher. Assim como Saul fluiu no Espírito Santo e tornou-se um outro homem. Agora Atos 19, 6. O apóstolo aqui, irmãos, está interessado. Veja bem, os apóstolos estão a pregar o evangelho em todas as partes do mundo. E onde eles chegam, eles não só pregam Jesus. O que eles pregam? Aceita Jesus como Salvador. E a seguir, o que os apóstolos faziam? Depois de pregarem Jesus como Salvador? A seguir, o que eles faziam, irmãos? Vocês precisam do Espírito Santo. Os apóstolos foram fiéis a isso. Vocês precisam ser salvos no nome de Jesus. E vocês precisam do poder do Espírito Santo. O que o apóstolo fez? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Então é o seguinte, todos os nossos discípulos, aquelas pessoas com as quais fazemos fundamentos da fé, as pessoas que nós levamos no impacto, todas elas recebem Jesus como Salvador, mas depois nós temos que ensinar-lhes. Sem o Espírito Santo não dá para vencer nessa vida. Sabem que havia uma banda de rock. Antes de falar dessa banda de rock, normalmente, muitas bandas de rock mesmo, metal mesmo, aquele rock mesmo pesado, muitas daquelas bandas, o que eles fazem no palco é fora do comum. Chega a ser quase sobrenatural. Só que eles conseguem fazê-lo porque eles têm algo que não é o Espírito Santo. Quem sabe o que eles têm antes do show que não é o Espírito Santo? Alguém sabe? Eu não estou dizendo que todas as bandas fazem isso, mas nem todas, só 99%. Só algumas, vamos lá. Sabe que é normal. Algumas bandas assim, eles têm um show para uma apresentação e alguns deles são tímidos. Alguns daqueles roqueiros são tímidos, são aquelas pessoas que pegam a guitarra assim, o cabelão grande, põe para frente, fica dentro do quarto lá assim, na maior melancolia. Só que depois eles têm que subir a plataforma para dar um concerto para milhares, dezenas de milhares de pessoas. O que o cara tem que fazer antes, irmão? Ele tem que fazer algo fora do normal. Normalmente eles consomem droga, e muita droga.
Quando eles estão lá no palco, eles nem sabem o que eles fazem mais. Eles rodam a guitarra, eles pulam. Mas não é no poder do Espírito Santo, é no poder de outra coisa. E é uma banda cristã, uma banda cristã de rock americana, que também é rock pesado. É cristão, mas é rock pesado. Acho que a maioria das pessoas aqui não conseguiria ouvir. Parece que está nervoso, né? Jesus te salve, te salve, te salve, te salve. E uma banda assim de rock pesado, cristã. Aí ela foi dar um show numa casa de espetáculo no Brasil. E eu conheço a pessoa que fazia parte da organização, estava lá nos bastidores do show. E chegou a banda dos Estados Unidos e eles pediram, nós precisamos de estar 5 horas antes do show, numa sala próxima do palco. E eles prepararam, 5 horas antes, prepararam a sala. A banda chega, os caras da banda chegam. Se fosse uma banda secular, sem Deus, o que ela faria naquelas 5 horas? Eles, naquelas 5 horas, começaram a ler a Bíblia. Depois se levantaram, começaram a orar. Começaram a orar em línguas, começaram a profetizar e tal. Quando eles sobem, são muito parecidos com a outra banda. Porque eles também fazem loucura lá em cima. Mas eles fazem no poder do Espírito Santo. Toda timidez, toda insegurança, todo desconforto é vencido. Mas não precisa de nada exterior. É no poder do Espírito Santo. A primeira vez que eu fui convidado para liderar um grupo de vida, há muitos anos atrás, eu fiquei um pouco apreensivo. E se não der certo? E se não fluir? Mas eu não vou por mim mesmo, eu vou no poder do Espírito Santo. Todo desafio que vier à sua mão, não pegue sozinho. Fala assim, Espírito Santo, pega esse desafio aqui comigo, porque sem ti eu não posso. Quem pode dizer amém? Qualquer desafio que você for tomar, pega com o Espírito Santo, não pega sozinho. Ainda que seja para, até hoje, quando eu vou aconselhar uma pessoa, eu já estou habituado a aconselhar, irmão, já são anos. Eu oro antes, falo, Senhor, revela-me o que eu tenho que falar para essa pessoa. Revela-me que oração eu tenho que fazer com ela. O que eu devo dizer a essa pessoa. Qual é o real problema dela. 1 Coríntios 2,4, abre comigo. O Espírito Santo é tão necessário na igreja, mas nos dias de hoje, algumas igrejas acham que podem abdicar do Espírito Santo. E o fazem a um custo muito pesado. Algumas igrejas abdicaram do Espírito Santo a um custo muito pesado. Porque perderam a graça, perderam o favor de Deus, perderam a unção, perderam o poder. E depois, como consequência, perderam as pessoas. Nada pode substituir o Espírito Santo. 1 Coríntios 2,4, quando Paulo diz que foi plantar a igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Paulo já tinha plantado, olha aqui, quando Paulo escreve essa carta, a igreja de Corinto já existia, já tinha sido plantada. Paulo escreve fazendo menção da primeira vez que ele foi a Corinto pregar o evangelho para plantar a igreja. Então Paulo diz, e a minha palavra e a minha pregação, quando eu fui ter com vocês a primeira vez, e fui evangelizar vocês não conheciam nada de Jesus. A minha pregação, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Irmãos, vocês sabem que uma pessoa pode ensaiar uma pregação. Uma pessoa pode memorizar até uma pregação. Uma pessoa pode aprender técnicas de oratória. E Paulo era um bom argumentador e tinha uma boa oratória. Mas Paulo disse, eu não quero começar uma igreja. Eu não quero levar Jesus às pessoas com base no meu poder de argumentação. Então Paulo disse assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. O verso próximo, o 5. E olha o que ele diz em continuidade, irmãos. Para que a vossa fé, não a minha, porque a minha fé, eu sei em quem tenho crido, sei em quem eu estou arraigado. Mas Paulo diz, eu vim pregar para vocês
não com sabedoria humana. Por quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria, mas no poder de Deus. Irmãos, vamos fazer uma reflexão aqui, antes de terminar. A sua fé está de fato estabelecida no poder de Deus? Ou é apenas numa concordância intelectual, mental, humana? Em que a sua fé está estabelecida? Você sabe que você pode sentar com alguém e com a argumentação conseguir convencê-lo de que Jesus é Salvador. Aí você fala, não, porque Jesus é isso, então você mostra e argumenta e convence a pessoa. A pessoa está convencida mentalmente. Vem uma pressão na vida dela, o que ela faz? Volta às coisas do passado, porque não é consistente o que ela ganhou. Olha, toda obra que eu e você fazemos, em nome de Jesus, ela só é consistente se ela é feita através do Espírito Santo. Eu queria que você dissesse isso para a pessoa que está ao seu lado. Toda obra só é consistente se ela for feita através do Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas saem impactadas em alguns lugares com algumas pregações. Saem motivadas, impactadas. Mas durante a semana, a pressão da vida, elas não estão preparadas para a pressão da vida. A única coisa que nos prepara para a pressão da semana, do dia a dia, é a demonstração do poder do Espírito Santo. Quem pode dizer amém? Fica de pé, por favor. Olha o cuidado que Paulo tinha. Olha o cuidado que Paulo tinha. Eu não quero simplesmente convencer essas pessoas do Evangelho. Eu não quero que a fé delas esteja apoiada numa concordância mental só. Elas próprias precisam ter a experiência delas com Deus. Eu queria dizer o seguinte, irmãos. Quando alguém fala assim, olha aqui, presta atenção, por favor. Quando alguém diz assim, eu não estou indo na igreja mais não. Quanto tempo? Tem 1 ano que eu não vou. Porque, eu me chateei com algumas pessoas. Eu não estou indo, eu não estou orar, já não estou conseguindo ler a Bíblia, não estou fazendo, porque, eu vi umas coisas que eu não gostei. Neste momento é bom você questionar qual é a base da sua fé. Sabem? Paulo, ele plantou a igreja de Corinto, e Paulo depois tinha que seguir viagem. Qual a garantia que ele tinha que as pessoas iam continuar na fé? Qual a garantia que ele tinha? Ele ia sair de Corinto, ele ia para outras cidades. Qual a garantia que as pessoas permaneceriam no caminho? A única garantia era se elas conheceram a Deus e tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Paulo diz que a vossa fé não esteja apoiada em sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Por isso que eu trouxe, não foram palavras bonitas, o que eu trouxe foi Espírito Santo, foi poder, foi presença de Deus. Levanta as suas 2 mãos para o alto e diz, Senhor, nesta manhã eu reconheço que não sou nada sem Ti, Senhor. Não consigo ser nem crente sem o Espírito Santo. Não consigo nem ler a Bíblia sem o Espírito Santo. Não consigo nem entender a Bíblia sem o Espírito Santo. Eu não consigo nem estar em comunhão com outras pessoas sem o Espírito Santo. Eu não consigo orar sem o Espírito Santo. Eu não consigo ajudar alguém sem o Espírito Santo. Eu não consigo ajudar nem a mim mesmo sem o Espírito Santo. Fala, Senhor, eu reconheço nesta manhã que a minha vida, a minha família, a minha igreja não é nada sem o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é importantíssimo, é vital para a igreja. O ministério do Espírito Santo é vital para a vida da igreja. Por isso, Senhor, nós precisamos do poder do Espírito Santo neste lugar. Oh, aleluia. Todas as pessoas que vão fazer casa de paz, queria deixar essa palavra. Você não vai sozinho. Você não vai para a casa de paz sozinho, você vai no poder do Espírito Santo. Pastor, mas qual a garantia que eu tenho? Deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo agir.
E irmãos, eu percebo, eu senti de Deus. Eu senti de Deus no lançamento da campanha. Naquela semana do lançamento. Que nós vamos ouvir testemunhos espetaculares. Coisas sobrenaturais, daquelas coisas incríveis. Algumas pessoas em algumas casas vão orar com pessoas e elas próprias vão falar assim, elas vão ficar com temor de Deus. Deus operou através de mim, um simples mortal. Deus operou, fez esse milagre tão grande através de mim que não sou digno. Muitas pessoas vão sentir isso. Eu quero dizer o seguinte: o poder de Deus está disponível para a igreja. O poder do Espírito Santo está disponível para a igreja. E nas casas de paz, este poder se manifestará. Haverá curas físicas, curas da alma, libertação, cura da depressão. Haverá salvação, haverá manifestação do poder de Deus, libertação. Haverá vidas novas, haverá ressurreição no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. E você que faz parte de uma dupla, vem aqui à frente, queremos abençoar a sua vida. Queremos dizer, você não vai sozinho. Você vai com a bênção da igreja. Você vai no poder do Espírito Santo.